Olá, tudo bem? Esta é uma videoaula de utilidade pública com slide disponibilizado no site do Governo do Estado de Pernambuco. O tema da aula é função e será trabalhado o conceito destas aplicações. É importante que a gente tenha bem definido todos esses conceitos para evitar problemas posteriores de definições. Um pouco da história. O conceito de função, presente nos mais diversos ramos da ciência, teve sua origem na tentativa de filósofos e cientistas em compreender a realidade e encontrar métodos que permitissem estudar e descrever os fenômenos naturais. Ao longo da história, vários matemáticos contribuíram para que se chegasse ao conceito atual de função. Ao matemático alemão Leibniz, atribuiu-se a denominação função que usamos hoje. A representação de uma função pela notação função de x foi atribuída ao matemático suíço Euler, no século XVII. Bom, observem que ele está falando ali em uma f de x, em que na realidade se lê função de x, certo? Para que a gente não caia no vício de utilizar a forma abreviada f de x e acabe se passando no sentido e significado do que seria uma f de x, ou seja, é uma função de x. O matemático alemão escreveu uma primeira definição de função muito semelhante àquela que usamos atualmente. Aplicação do conceito. O conceito de função é um dos mais importantes da matemática e ocupa lugar em destaque em vários de seus ramos, bem como em outras áreas do conhecimento. É muito comum e conveniente expressar fenômenos físicos, biológicos, sociais, entre outros, por meio de funções. A exemplo disso, a gente vai ver aqui o clássico valor cobrado por uma viagem de táxi, o valor cobrado em um estacionamento de carro. Outro exemplo de função mais atual, a forma em que o vírus do corona está se disseminando, se propagando. Então, se dá por meio de uma função também. A noção intuitiva de função. Vamos ver primeiro uma situação, então a gente vai definindo o que está acontecendo com bastante calma. João vai escolher um plano de saúde entre duas opções, A e B. Veja as opções para os planos. Plano A. Cobra um valor fixo mensal de R$ 140 e R$ 20 por consulta num certo período. E o plano B cobra um valor fixo mensal de R$ 110 e R$ 25 por consulta num certo perímetro. Dependendo da necessidade, João fará 5, 6 ou 7 consultas. Qual o plano mais econômico para ele em cada situação? Observe que a gente vai precisar analisar que o valor fixo aqui é 140 no plano A, enquanto no plano B o valor fixo é 110. Ok, se é o valor fixo, significa que ele não está variando. Aqui a gente tem uma taxa de R$ 20 por consulta no certo período, enquanto no plano B a gente tem uma taxa de R$ 25. Só que esses valores aqui estão variando, porque dependem de quantas consultas serão necessárias. O enunciado diz, dependendo da necessidade, João fará 5, 6 ou 7 consultas. Aparece aqui, 5, 6 ou 7 consultas. Qual o plano mais econômico em cada situação? Então, como o gasto total de cada plano é dado em função do número de consultas dentro do período pré-estabelecido, a gente vai analisar o seguinte. Se ele fizer 5 consultas, de acordo com o plano A, ele vai pagar o valor fixo de R$ 140 mais 5 vezes 20. Então, 5 vezes 20 vai dar 100. Ao total, com o plano A, ele vai pagar 240. Enquanto que no plano B, o valor fixo é 110. E o preço por consulta é 25. Então, se forem 5, ele vai pagar 125 pelas consultas. 125 somados com 110 será 235. Aparentemente, a gente já tem aí R$ 5 de diferença, onde esse saldo aqui do plano B vai se mostrar mais interessante. Porém, a partir daí,
quando a gente vai para 7 consultas, como está sendo dado no enunciado, e que cada plano é dado em função do número de consultas, a gente vai ver que à medida em que as consultas forem aumentando, o plano A se torna mais vantajoso. Vamos pegar, por exemplo, o 7. 7 vezes 20 vai ser 140. 140 mais 140 será, então, 280. Enquanto o 7 vezes 25 vai extrapolar esses 280 que seria ofertado aqui no plano A. Então, caso ele faça apenas 5 consultas, o plano B é vantajoso. A partir desse momento, se torna mais vantagem o plano B. Na situação 2, temos, na cidade de Recife, de acordo com valores em vigor desde 1º de janeiro de 2015, um motorista de táxi cobra R$ 4,32 de bandeirada, mais R$ 2,10 por quilômetro rodado. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, calcule o preço a ser pago numa corrida em que se percorreu 22 quilômetros. Observe que o valor cobrado aqui por bandeirada é R$ 4,32. Esse é o valor fixo e será somado a ele R$ 2,10 por cada quilômetro rodado. Então, teremos R$ 4,32 somados com 2,10 multiplicado por 22. Ou seja, R$ 4,32 mais R$ 2,10 vezes 22 vai trazer um total de R$ 50,52. Antes da gente seguir, observe que tanto na primeira situação quanto na segunda situação a gente está relacionando duas coisas. Está existindo uma lei aí de formação. Então a gente está tendo aqui de forma intuitiva, mas é importante a gente perceber quais são as grandezas envolvidas que estão sendo relacionadas. Na primeira situação, quem está variando é o valor monetário e o que é que está sendo... Por que ele está variando? Ele está variando em função da consulta. Então a gente está relacionando dois tipos de grandezas. Uma grandeza é a consulta, a outra grandeza é o valor monetário. Na situação 2, o mesmo ocorre. Está tendo um valor monetário. A gente viu que ao final vai dar R$ 50,52 essa corrida. Mas o que é que estava variando? Os quilômetros. E o que é que não estava variando? Essa taxa fixa aqui de R$ 4,32. Então, o preço a ser pago, o valor monetário, está relacionado com a distância. A gente estabelece aí uma relação e é aí que nasce a função. O preço a ser pago está em função dos quilômetros. Situação 3. O diagrama a seguir considera a quantidade de litros de gasolina e os seus respectivos preços a pagar em um posto de combustível na cidade de Itapetim. Observe que agora fica muito mais nítido e muito mais claro. Temos aqui um primeiro conjunto e ele já tem aqui o valor X aqui, em que ele está variando, e esse valor X, à medida que ele vai variando, está sendo relacionado com outros valores aqui nesse outro grupo. Então a gente está relacionando dois grupos diferentes em função de uma variável X. Então, no primeiro grupo temos a quantidade de litros. No segundo grupo, o preço a ser pago por essa quantidade de litros. O preço a pagar é dado em função da quantidade de litros que se coloca no tanque. Ou seja, o preço depende do número de litros comprados. Vocês conseguem perceber que está tendo uma relação entre duas grandezas diferentes? Uma é a quantidade de litros e a outra é o valor monetário, ou seja, o preço que vai ser pago por eles. O preço a pagar é R$ 3,27 vezes o número de litros comprados. Então, essa é a lei ou função que relaciona esses dois conjuntos. Agora responda, qual o preço de 10 litros de gasolina? Se X aqui é 10
e o preço a ser pago é os litros vezes o preço unitário de cada litro, então teremos 10 vezes 3,27, que vai dar R$ 32,70. Agora ele pergunta, quantos litros de gasolina podem ser comprados com R$ 43,81? Bom, a gente vai utilizar a operação inversa. Se a gente obtém o preço a ser pago multiplicando, para a gente encontrar a quantidade de litros, a gente vai então dividir os R$ 43,81 por 3,27. Então, R$ 43,81 dividido por 3,27 dá 13,39 ou 40, né? 13,4 aproximadamente. Outra situação. A tabela a seguir relaciona a medida de um lado de um terreno quadrado em metros e o seu perímetro P, também em metros. Então, se a medida do lado do quadrado for 1, o perímetro é 4. Lembrando, perímetro é a soma de todos os lados, mas como o quadrado possui todos os lados iguais, a gente pode relacionar essa soma e reescrevê-la como multiplicação. Então, se a medida do lado é 1, eu vou ter 4 vezes 1. Se a medida do lado é 2, eu vou ter 4 vezes 2, que dá 8. Se a medida do lado é 2,5, vou ter 12,5 vezes 4, que vai dar 10. E assim sucessivamente. À medida em que o lado do quadrado seja um L qualquer, arbitrário, né? Pode ser qualquer valor, a gente vai multiplicar por 4. Então, o perímetro será 4L. Observe que o perímetro do quadrado é dado em função da medida do seu lado. Isto é, o perímetro depende da medida do lado. A cada valor dado para a medida do lado corresponde um único valor para o perímetro. O perímetro P é 4 vezes a medida do lado, como já tínhamos discutido. Como o perímetro depende da medida do lado, ele é a variável dependente. A medida do lado é a chamada variável independente. Agora responda. Qual o perímetro de um terreno quadrado cuja medida do lado é 3,5 metros? Então a gente vai multiplicar por 4. Chegaremos em 14 metros de perímetro. Letra B. Qual a medida do lado do terreno quadrado cujo perímetro é de 22? Então teremos também 22 vezes 4, que dará 81 metros. Situação 5. Uma maneira útil de interpretar uma função é considerá-la como uma máquina, onde os números que entram nessa máquina são processados ou calculados. Os números que saem da máquina são dados em função dos números que entram. Observe a seguir uma máquina de dobrar números. Então, temos aqui os números que vão estar sendo adicionados na máquina de dobrar. Adicionando o número 1, dobrando ele, o resultado é 2. Se a gente pegar o número 2 e adicionar a máquina de dobrar, 2 vezes 2, 4. Se adicionarmos o número menos 3, a gente vai dobrar, então menos 3 vezes 2, menos 6. 4,3 vezes 2, 8,6. X vezes 2, 2x. Representando o número de saída n e o número de entrada x, temos que n é igual a 2 vezes x, ou seja, essa é a fórmula matemática dessa função. Agora, invente uma máquina de triplicar e somar 1, baseada no exemplo acima, e escreva a fórmula matemática dessa função. Então tá aí um exercício bem bacana para fazerem no caderno. Ainda sobre máquina de função, acesse o link e encontre uma máquina de função em formato Flash. Bom, ele coloca aí 2 links para essa máquina de função. Eu tentei acessar e não consegui nenhum dos dois. Eu não sei se por conta do sistema que eu uso em meu notebook, que é Linux, ou se por outros motivos. Comentem aí se vocês conseguiram ou não.
A noção de função por meio de conjuntos. Primeiro, observe os conjuntos A e B relacionados da seguinte forma. Em A estão os números inteiros e em B, outros. Devemos associar cada elemento de A ao seu triplo em B. Então, menos 2 vezes 3, a seta está indicando ali para a gente, menos 6. Menos 1 vezes 3, menos 3. 0 vezes 3, 0. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Note que todos os elementos de A têm correspondente em B. A cada elemento de A correspondente, um único elemento de B. Nesse caso, temos uma função de A em B expressa pela fórmula. Seja colocou em Y, não usou código de cor, mas Y representa os resultados obtidos após aplicar essa função. E ele está em função de quem? De elementos do conjunto A. Então, X são elementos do conjunto A. Então, 3x, substituindo ali x por qualquer um dos elementos do conjunto A, chegaremos como resultado em elementos do conjunto B. Dados o conjunto A e B, relacionamos A e B da seguinte forma. Cada elemento de A é menor do que um elemento de B. Então, o 0 é menor que todos os elementos que tem lá em B. E o 4 é menor apenas que 5. Nesse caso, não temos uma função de A em B, pois o elemento 0 de A correspondem 3 elementos de B, e não apenas um único elemento de B. Dados, novamente, conjunto A e B, associamos os elementos de A aos elementos de igual valor em B. Então, 0 está ligado ao 0, 2 está ligado ao 2 e 4 está ligado ao 4. Observe que há elementos em A que não tem correspondente em B. Nesse caso, não temos função de A em B. Isso significa dizer que cada elemento do conjunto domínio, que é onde tem os elementos que estão variando, cada um deles tem que ter um correspondente no outro conjunto. E cada um deles tem que ter um único correspondente no outro conjunto. Caso contrário, não teremos uma função. Definição e notação. Dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma função de A em B é uma relação que indica como associar cada elemento X do conjunto A a um único elemento do conjunto B. Usamos a seguinte notação. Temos o conjunto A, temos o conjunto B. O conjunto A é o conjunto domínio e ele vai ser composto por elementos X, podendo ser X de qualquer natureza, porém, sendo todos eles de uma mesma natureza. Esses elementos do conjunto A estarão ligados aos elementos do conjunto B. Então, temos o elemento do conjunto A, estarão diretamente ligados aos elementos do conjunto B. E isso, o que determina essa ligação é justamente uma lei ou uma função. E aí, então, enquanto aqui eu tenho x, do outro lado eu tenho chamado os elementos da função de x, ou, se preferir, y. Então, temos aí função de A em B. A cada x de A corresponde um único elemento na função de x de B, levado pela função f. Agora, muito interessante. Recomendo muito que vocês vejam esse vídeo. No link, vamos assistir um vídeo do programa M3 Matemática Multimídia da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. O nome do vídeo é Descobrindo o Algoritmo de Guido. O objetivo: apresentar definições e exemplos de relação e de função, mostrar uma conexão histórica entre a música gregoriana e a matemática. Sinopse: um jovem aprende o segredo do monge Guido para compor músicas devocionais no estilo gregoriano. O segredo envolve relações entre o conjunto de notas musicais e um conjunto de letras do alfabeto.
É muito bacana. Eu sei que muitos são entusiastas da música e outros levam a música profissionalmente. E para que a gente comece a valorizar mais, inclusive até o trabalho dos nossos artistas nacionais, vale a pena ver tudo que se estuda e tudo que tem relacionado ali entre matemática e música e como as coisas se dão, né? O processo de criação, o processo de definição, a lógica que existe para se compor, para se trabalhar musicalmente. Então, é muito bacana. A música, ela é tão matemática quanto as outras ciências, né? E o importante e interessante é a gente deixar bem claro que ela trabalha com duas áreas distintas e praticamente estabelece um elo entre elas, que é a matemática, que é totalmente exata, e a música, que embora para se escrever ela seja algo exato, para se definir seja algo exato, a forma de se sentir é algo humano, então é subjetivo. É muito bacana. Domínio, contradomínio e conjunto imagem. O diagrama de flechas a seguir representa uma função f de a em b. Vamos determinar. Então, tenho aqui o domínio A, com os elementos x de A. Detalhe, a gente usa a variável x, mas poderia estar utilizando qualquer outra letra de nosso alfabeto. Então, temos aí como elementos 2, 3 e 5. E em B temos 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Na letra A, a gente tem o domínio de F. Na letra B, a gente tem o contradomínio de F. Bom, o domínio de F está sendo representado ali por D, entre parênteses, um F, é 2, 3 e 5. Ou o domínio de F é o conjunto A. O contradomínio de F é 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Ou o contradomínio de F é o conjunto B. É importante salientar que esses são conjuntos finitos, então a gente consegue determiná-los dizendo os seus elementos. Há conjuntos que são grandes e são infinitos, então a gente precisa defini-los conforme suas características. E para isso utilizamos a linguagem de conjuntos, como já foi estudado na primeira unidade. Então, por exemplo, o domínio de F poderia ser os 3 primeiros primos naturais. Então a gente teria aí esses números. No contradomínio, a gente poderia ter os pares naturais maiores ou iguais a 0 e menores ou iguais a 10. Seria uma forma também de descrever. Letra C. A imagem de F. A imagem são justamente os elementos que foram selecionados lá no contradomínio. O domínio sabemos que é este conjunto A. O contradomínio é o conjunto B. Só que a imagem são os elementos de B que foram relacionados com cada um dos elementos do conjunto A. Então, a imagem dessa função é 4, 6 e 10. Já a função de 3, que é o que ele pergunta aqui, a função na variável 3, não é que faz parte aqui do domínio desse conjunto, a gente tem 6. E é justamente essa setinha aqui está indicando para a gente. Ele pergunta, e a função do elemento 5? Função do elemento 5, 10. E, por fim, ele pergunta, x para a função f de x igual a 4. Ou seja, qual é o elemento para que eu tenha como resultado o 4, ou seja, para que eu obtenha a imagem 4. A imagem 4 vem do elemento 2 aqui, no nosso domínio. Mais uma pausa para um vídeo muito interessante.
Mais uma vez, do M3, Matemática Multimídia da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. O vídeo é Carro Flex. O objetivo: recordar conceitos básicos relacionados a funções, exemplificar o uso de funções no cotidiano, e a sinopse é: o frentista ajuda o cliente a descobrir quais são as proporções de álcool e gasolina que devem ser estabelecidas em seu carro flex para que o custo tenha um valor pré-estabelecido. Bom, vamos entrar agora em função em gráfico. A gente vai ver um cara muito bacana